Vamos lá para o nosso treinamento, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu sistema para a gente poder conseguir visualizar agora o sysconte.net, que o nosso treinamento vai tratar sobre encerramento do exercício. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre encerramento do exercício, a gente está falando sobre finalização de saldos, finalização, fechamento de exercício contábil para início de um novo. Para a gente conseguir fazer esse fechamento, fazer tudo isso de forma tranquila, a gente tem um passo a passo que a gente estruturou, tá? Que funciona da seguinte forma. A primeira coisa que a gente vai trabalhar dentro do encerramento do exercício é a validação dos saldos que serão inscritos como restos a pagar. Tá? Aqui dentro do sistema, para a gente começar essa validação, a gente tem aqui as próprias funcionalidades de restos a pagar. Então, aqui, onde a gente consegue visualizar tanto a questão da inscrição, da prorrogação, que a gente consegue pegar restos a pagar de outros exercícios e fazer a prorrogação desses restos a pagar. Mas eu queria voltar um pouquinho com vocês ainda para o que acontece no exercício corrente, tá? Que são as liquidações e os empenhos. Tá? Porque para a gente conseguir definir o que vai ser tratado como resto a pagar e o que vai ser cancelado no exercício, o que não vai ser executado no exercício, a gente vai ter a figura das liquidações, por exemplo. Que a liquidação é que vai definir se o meu empenho, quando ele for inscrito, vai ser inscrito como resto a pagar processado ou não processado, caso ele não tenha sido liquidado. Então, nosso primeiro passo é fazer a consulta das liquidações. Tá? Eu vou buscar aqui dentro do meu relatório, vou pegar aqui o período do exercício de 2022, para a gente consultar... Opa! 12. Isso, para a gente conseguir consultar os nossos liquidações com saldo. Perfeito? Eu busquei aqui, ele me trouxe a relação, que no momento eu tenho 6 liquidações que estão com saldo pendente de pagamento. Tá? Então, tenho aqui a 79, 39, as liquidações normais e tenho saldos aqui a pagar. Esses saldos a pagar significa que esse empenho, por assim dizer, ele foi liquidado, porém ainda não foi pago. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a trabalhar na minha avaliação de saldos para informar quais desses empenhos, quais dessas liquidações eu de fato vou inscrever como resto a pagar processado. O que eu não for inscrever, vamos sugerir que, por exemplo, essa liquidação aqui, número 78, que ela tem um valor aqui total de 6.000 e um saldo a pagar de 3.000. Então vamos supor que eu não pretendo fazer o pagamento dessa liquidação, então eu posso fazer esse cancelamento. Tá? É uma funcionalidade do sistema, ele me permite fazer isso. Para cancelar essa liquidação, eu venho aqui nessa opção de cancelar, ele vai me abrir a tela de cancelamento, e aqui eu vou preencher as informações básicas do cancelamento. Tá? A questão de valor, ele já vai importar aqui da liquidação que foi feita. Eu tenho aqui a questão de valor, questão de data, questão de numeração de documentos. Aqui eu posso escolher algum tipo de documento. O histórico, ele me gera um pequeno histórico automático em que eu consigo ter algumas informações iniciais sobre esse cancelamento e eu posso adicionar aqui a razão do que eu precisar adicionar. Por fim, questão de centro de custo, garantir que está tudo ok, tudo preenchido, faço o salvamento desse meu cancelamento. Vamos lá, uma vez que eu salvar, perfeito, registro salvo com sucesso, eu consigo agora fazer esse saldo que eu cancelei, nesse valor de 3.000, ele acaba voltando para o meu empenho como um saldo disponível ali para liquidação. Vou salvar aqui e fechar, para a gente voltar para a tela de busca das liquidações. E eu vou fazer esse mesmo processo, eu vou repetir esse processo com todas as liquidações que eu julgar que seja necessário esse cancelamento. Vou fazer novamente a busca e eu vou ter todas as minhas liquidações ali passíveis de cancelamento ou inscrição, a depender do meu objetivo para esse resto a pagar que vai ser inscrito, tá? Bom, então vamos supor que ok, as minhas liquidações estão ok, essas liquidações que estão registradas de fato vão ser as liquidações que eu vou fazer a inscrição do resto a pagar, que vão estar lá como resto a pagar processado, então tranquilo. Posterior a esse registro essa conferência das liquidações, o meu próximo passo é fazer a validação dos empenhos agora. Porque quando a gente cancela a liquidação, esse saldo acaba voltando lá para o empenho como um saldo disponível, para a gente poder executar normalmente. Então agora, eu vou buscar novamente os empenhos do meu exercício, só os que estão com saldo. Tá? Ele me trouxe aqui a relação de 22 empenhos. E aqui é onde eu vou começar a trabalhar no sistema no sentido de quais empenhos de fato eu vou escrever como um resto a pagar. Então eu tenho vários empenhos aqui, alguns deles processados, alguns deles liquidados, outros ainda em liquidação. E eu vou poder fazer agora a escolha do empenho que eu vou anular, ou se eu pretendo anular esse valor fracionado, tá bom?
Então, aqui em todos esses casos, eu tenho, vou buscar aqui, eu tenho 2 empenhos que estão com saldo a pagar e o restante dos empenhos estão com saldo a liquidar. Então, eu posso fazer, por exemplo, a anulação desses empenhos que não estão liquidados. Posso marcar aqui dentro da minha flag, dentro dessa minha opção de anular, tá? Aqui no cantinho. Então, eu vou pegar esse empenho 91 e vou fazer a anulação desse saldo. Ele vai me trazer aqui os dados do empenho, o valor empenhado, o valor que eu tenho disponível para fazer essa anulação. E eu vou lá fazer esse trabalho agora de anular. Preenchi tudo. Opa, esqueci de trocar a data. Tá importante trocar a data aqui para uma data válida dentro do exercício, tá bom? Deixa eu colocar aqui 31/12/22. Perfeito. Vou salvar. Uma vez que esteja salvo, esse meu empenho foi anulado, tá? Ele já me traz aqui para a telinha de anulações, onde eu consigo ver todas as anulações que eu fiz dentro do período. Tá? E uma vez que esse saldo seja anulado, ele não vai mais estar mais disponível para que eu faça a inscrição como resto a pagar. Tá? Bom, feito esse trabalho de definir quais são os meus empenhos que vão ser inscritos e os meus empenhos que não vão ser inscritos, posso acessar agora a telinha que é própria de inscrição, de restos a pagar. Tá? Que é justamente essa telinha aqui de inscrições automáticas. Tá? Aqui dentro a gente tem algumas outras opções, mas que a gente geralmente se utiliza no outro exercício para dar andamento aos restos a pagar. Por exemplo, para fazer pagamento, liquidação de um resto a pagar, cancelar um resto a pagar que foi inscrito no exercício anterior. Tá? Então, o que é importante para a gente nesse primeiro momento, ainda no exercício que a gente está encerrando, é esse trabalho das inscrições automáticas e das prorrogações automáticas. A primeira coisa que nas inscrições automáticas, o que eu vou ter? Nessa tela é onde eu vou informar para o sistema o que eu pretendo fazer a inscrição. Basicamente isso. Ele vai me trazer a mesma relação de empenhos que ele trouxe na minha busca inicial, porém aqui eu vou informar o que eu vou inscrever e como ele vai ser inscrito, se como resto a pagar processado ou como resto a pagar não processado. Aqui nessa primeira telinha, o que eu vou ter é fazer a seleção da minha conta de resto a pagar não processado. Tá? Importante salientar que dentro dessa tela, a prática comum, que a gente costuma até ver bastante, é de ter-se uma conta separada para cada exercício, que fica mais fácil de controlar e rastrear os seus saldos restos a pagar. Então, por exemplo, aqui eu tenho criado a conta de restos a pagar não processados de 2022. Nesse momento eu consigo, por exemplo, no próximo exercício, quando eu quiser saber o que é resto a pagar de fato inscrito de 2022, eu consigo rastrear esse saldo pelo saldo dessa conta. Então, quando eu faço essa segregação por contas, fica bem mais prático de fazer esse controle dos saldos e esse rastreio quando for necessário. A mesma coisa aqui para os restos a pagar processados. Aqui, restos a pagar processados. Tá? E eu vou fazer agora a seleção, depois que eu faço a seleção das contas, de quais restos a pagar eu vou fazer a inscrição. Tá? Deixa eu ver se eu acho um caso bacana para mostrar para vocês, quando eu tenho um empenho que ele tem parte do saldo pago e parte do saldo liquidado e parte do saldo empenhado. Não vou ter. Mas o que acontece? Geralmente quando eu tenho um empenho que metade do saldo dele, por exemplo, está liquidado e a outra metade não está liquidado, porém eu preciso escrever todo esse saldo de empenho, o sistema ele me faz 2 inscrições. A primeira ele faz que está liquidado, do valor liquidado, ele me faz como resto a pagar processado. E a segunda, que não está liquidado, ele faz uma inscrição como resto a pagar não processado. Tá? Então, para o próximo exercício, vão 2 inscrições do mesmo empenho. Uma com saldo processado e outra com saldo não processado para facilitar o trâmite de pagamento ou cancelamento no próximo exercício. Tá? Mas vamos lá. Então, por exemplo, aqui eu tenho os meus empenhos, eu consigo visualizar. Eu consigo clicar aqui para atualizar a ordem de exibição, então ele me mostra aqui só o que tem saldo liquidado, então esses 5 empenhos aqui seriam inscritos como restos a pagar processados, tá? Porque eu tenho esse saldo a pagar, e os demais aqui serão inscritos como resto a pagar não processado. Perfeito? Show! Para fazer a inscrição deles, eu posso simplesmente selecionar todos esses meus empenhos, ó, selecionei lá todos os meus 24 empenhos, e a partir daqui fazer a inscrição. Tá? Importante que do lado aqui da opção de inscrição, eu tenho a opção de anular. Tá? Esse anular, ele vai fazer o mesmo trabalho que a gente fez lá no primeiro momento do empenho, onde a gente conseguiu fazer a anulação do saldo residual desse empenho. Tá? Então, se eu, por exemplo, pegar esse primeiro empenho aqui, 43, e anular esse empenho, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele valor que não foi pago
e vai fazer o cancelamento da liquidação e anulação do saldo de empenho, para que eu não tenha que fazer aquele trabalho lá na liquidação e depois na tela de empenho. Tá? Mas a gente recomenda que se faça esse trabalho antes, porque você consegue ter um controle maior, uma visualização melhor dos dados. Tá? Mas dá para fazer por essa tela também. Então, por exemplo, eu posso pegar esse aqui que está com saldo a pagar e clicar aqui em anular. Assim que ele salvar essa anulação, esse empenho deixa de estar aqui na minha lista, tá? Porque não existe mais saldo para fazer inscrição, porque ele fez todo o cancelamento da liquidação e anulação do empenho nesse saldo que eu anulei, tá? Que foi feito aqui nesse momento. Então, beleza, ele está certinho, o saldo dele vai estar zerado em 22 e eu posso partir para os próximos empenhos. Tá? Então, beleza. Supondo que a gente tenha feito toda essa validação, anulou o que precisa anular, agora a gente vai fazer a inscrição desses restos a pagar, desses empenhos como resto a pagar. Muito simples. Selecionei, cliquei em inscrever, ele vai fazer para mim essa inscrição. Tá. Aqui ele me deu uma mensagem referente ao centro de custos, tá? Que o centro de custo do exercício seguinte não está parametrizado com o exercício anterior, mas é normal, isso é um momento de alerta que eu posso agora partir para o exercício seguinte e avaliar essa figura do centro de custos, para garantir que os meus centros de custos estão ok. Tá? Isso é bom porque o sistema impede que você faça qualquer coisa sem que tenha um reflexo certinho, sem que fique uma lacuna dentro das suas informações. Tá? Então vamos seguir, eu vou pegar esses outros empenhos aqui, só para a gente conseguir inscrever pelo menos alguns deles. Vamos ver se a gente vai conseguir. Não vai deixar. Deixa eu pegar um recente. Vou pegar aqui o 121. Só para a gente ter com que trabalhar em 2023. Estou com inconsistênciazinha aqui, mas enfim. Com o resto a pagar que a gente conseguiu fazer, com a inscrição que a gente conseguiu fazer, tá, a gente consegue trabalhar no exercício seguinte, que a gente pode trabalhar com a parte de prorrogações. A gente fez as inscrições, tem os restos a pagar, em algum momento eu vou fazer essa validação, tá? E eu volto aqui na tela de restos a pagar para fazer as prorrogações. Porque da mesma forma que eu tenho os empenhos para serem inscritos, eu tenho também os restos a pagar que são de exercícios anteriores. Então esses restos a pagar que são de exercícios anteriores, que foram prorrogados em algum momento, eu também preciso dar uma destinação para eles. Então, quando eu entro nessa tela aqui de despesas, restos a pagar, prorrogação automática, ele vai me mostrar todos os empenhos que foram prorrogados em algum momento anterior, tá? E que estão atualmente no exercício de 2022 para serem inscritos, para serem ou prorrogados ou cancelados. Tá? Contanto que aqui a gente consegue ver a data desses empenhos. Tá? Aqui 2020, 21, aqui 20. E com base nessas inscrições, faço a mesma seleção de contas aqui em cima. Faço a seleção daquilo que eu pretendo fazer a prorrogação e clico em prorrogar. Ele está com inconsistência aqui na parte de restos a pagar, mas enfim. A inscrição e a prorrogação, elas são procedimentos que a gente tem que fazer todo exercício. Tá? Não tem como você encerrar o exercício com prorrogações que estão ali pendentes. Tá? O importante, o necessário é que seja feita todo o encerramento, sempre que for iniciar o processo de encerramento, fazer essa validação dos saldos, tá? Para garantir que está tudo ok. Aqui é uma base de testes, eu vou conseguir dar procedimento, tá? Então, vamos lá. Bom, entendendo essa questão do resto a pagar e como ele funciona a parte de inscrição, que eu faço essa validação em 22, vejo o que tem saldo, vejo o que eu preciso cancelar, vejo o que eu preciso anular, e passo isso para frente, faço essa inscrição, tanto dos restos a pagar nessa aba de inscrições automáticas, quanto das prorrogações, o que me resta agora é dar andamento ao meu processo de encerramento, que é onde a gente entra no nosso segundo passo do encerramento, que é a conferência dos demonstrativos contábeis, ou dos demonstrativos em gerais, tá? Nesse próximo passo, o que a gente vai fazer é consultar se os saldos, os nossos saldos, como é que eles estão. Se depois que eu fiz a inscrição, se depois que eu fiz as prorrogações, os nossos relatórios estão ok. Tá? Acontece frequentemente, no momento de encerrar o exercício, se perceber que alguns relatórios não estão com saldos ok. Por exemplo, o que a gente costuma ver muito é questão de balanço financeiro. O balanço financeiro, geralmente no final do exercício, durante o exercício ele vai sendo alimentado, vai acontecendo, e no fim do exercício, quando a gente vai parar para bater, conferir os saldos,
ele pode acabar não batendo, sabe? Isso acontece por alguns registros, questões de atributo, pode ter sido sensibilizado. Enfim, é um ponto de atenção que vale a gente conseguir verificar, conseguir buscar, fazer essa validação para garantir ali que nossos saldos estejam íntegros quando a gente precisar fazer o encerramento do exercício. Tá? O balanço financeiro, ele é um dos nossos demonstrativos aqui, que é um dos demonstrativos obrigatórios, fica aqui nessa aba de contabilidade, balanço financeiro. Nessa telinha onde eu consigo fazer ali a busca do meu balanço financeiro do exercício para garantir que ele esteja ok. Tá? É um dos relatórios que a gente confere. Outro relatório que é comum também da gente fazer essa validação é a DFC, por exemplo, que vai demonstrar o nosso fluxo de caixa para a gente ver se está ok. Geralmente a DFC, quando o balanço financeiro encontra alguma inconsistência ou está com algum lançamento que está gerando alguma diferença lá, a gente pode ter também algum problema na DFC. Então é importante sempre fazer a conferência desses relatórios antes de prosseguir com o encerramento do exercício. A parte da DFC fica aqui dentro também dos nossos relatórios contábeis, na aba de balanços, que são a demonstração do fluxo de caixa. Tá? A gente consegue acessar e visualizar tudo isso aqui. Bom, importante que todos os relatórios, eles levam um certo tempo para você conseguir avaliar os saldos, visualizar o que está errado e fazer a correção. Então, por isso que geralmente o processo de encerramento ele começa ali até relativamente cedo, para que a gente consiga ter tempo hábil para fazer todas as avaliações, fazer todas as validações. Tá? Conseguir checar todos os saldos, conseguir checar todos os demonstrativos, para garantir que vai estar tudo ok na hora do encerramento. Tá? E aproveitando, nesses momentos em que acontece qualquer problema, qualquer que vocês visualizam, qualquer inconsistência de saldo, vocês podem entrar em contato aqui com a gente, tá? Os nossos canais de atendimento, como a gente falou mais cedo, estão aqui disponíveis. Pode entrar em contato por e-mail, WhatsApp, telefone, que a gente tem uma equipe aqui que está disponível para sempre estar atendendo vocês, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer solicitação de contato, qualquer informação que vocês queiram, tá? Pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar aí prestando suporte para vocês, tá? Importante ressaltar, acabei de me lembrar, que tem alguns demonstrativos que a gente consegue visualizar que eles são oriundos de integração do sistema. Então, por exemplo, um demonstrativo que eu consigo me utilizar para conseguir visualizar informações do meu patrimônio, por exemplo. Porque o Syscont ele tem algumas integrações entre outros sistemas da Implanta, ele funciona num ambiente comum com todos os outros sistemas e a gente consegue trazer algumas informações de lá e também mandar algumas vezes. Então, o importante que a gente tem que fazer é, além da conferência desses saldos, é conferir também essas integrações. Porque, por exemplo, com a integração do patrimônio, que é o sistema de patrimônio, o SISPAT, a gente consegue verificar toda a composição do nosso patrimônio, consegue verificar a composição do nosso mobilizado, consegue verificar a constituição dos saldos das nossas depreciações acumuladas, tudo isso por meio dos relatórios que tem dentro do patrimônio, sabe? O apoio que é fornecido por meio desse outro sistema que tem essa integração com o Syscont, ele consegue detalhar muito mais o saldo do que simplesmente o que está escrito aqui dentro do balanço, por exemplo. Então, no balanço vai estar, sei lá, 8 milhões em patrimônio, 6 milhões em depreciação acumulada. Tá, mas como é que é a composição desse saldo? O que está dentro desse patrimônio? A gente consegue visualizar isso tudo dentro lá do nosso SISPAT, que é o Sistema de Gerenciamento de Patrimônio. Tá? Fora que os relatórios que a gente tem lá, são bem dinâmicos, a gente consegue construir relatórios, então é muito bacana essa integração. Isso acontece também com o sistema de almoxarifado, por exemplo, que vai controlar as nossas contas de estoque. Dentro do estoque, a gente vai ter o saldo que está disponível ali para a gente poder, ao longo do exercício, fazer as movimentações de estoque, mostrar as saídas, as entradas. E lá no sistema de almoxarifado, que é o Xiaomi.net, a gente consegue visualizar a composição desses saldos. Então, por exemplo, eu consigo saber o que está dentro do meu almoxarifado, quais são os itens que estão lá, qual o valor de cada item, qual o valor unitário de cada item, para fazer a composição ali do que saiu durante um período. E conseguir visualizar essas informações, interpretar essas informações que estão dentro do Syscont. Tá? Então, essas integrações elas são muito bacanas. Elas permitem que a gente faça toda essa consulta e validação dos saldos. Tranquilo? Então, no geral é isso. A segunda fase do encerramento do exercício gira em torno de consulta de saldos. Tá? Tanto dos demonstrativos que eu mencionei, quanto dos próprios saldos contábeis das contas, da qual a gente consegue alguns apoios por meio de integrações do sistema. Tá? Bom, um próximo passo que a gente vai trabalhar agora, o terceiro passo, por assim dizer, é de fato o encerramento do exercício.
tá? Que aqui é a ferramenta que a gente tem dentro do sistema que está disponível para a gente conseguir fazer esse encerramento. Então, aqui dentro da aba de contabilidade, eu tenho aqui o campo de encerramento do exercício. Tá? Nesse campo, onde ele vai informar qual que é o meu exercício vigente para fazer o encerramento. E, além disso, eu consigo fazer a verificação da minha integridade contábil, bem como das minhas configurações. Tá? Eu tenho um atalho que ele fica aqui dentro da própria funcionalidade de encerramento do exercício para verificar os lançamentos contábeis, a integridade desses lançamentos. Mas eu também tenho aqui um atalho nas ferramentas, que me leva para a avaliação de integridade. Essa avaliação de integridade, ela me permite visualizar como tá as informações que eu incluí dentro do sistema e se dentro delas tem alguma informação que está inconsistente, alguma informação que está faltando. Então, por exemplo, eu vou colocar um período aqui no meu relatório, por exercício, e vou começar primeiro com a validação dos ajustes, das configurações. Para que o sistema consiga me dar o norte, se tem alguma configuração aqui que não está preenchida ou se precisa de algum preenchimento, de alguma atenção especial. Tá, então, seleciono o meu relatório, peço para ele validar as configurações e as consultas de ajuste automático e vou buscar essa informação. Ó, perfeito. Aqui ele já me trouxe, dentro desse relatório de avaliação da configuração do sistema, que eu tenho o quadro de variações qualitativas, que ele não está parametrizado ainda nas configurações. Então é bacana sempre, quando a gente estiver nesse processo de encerramento do exercício, fazer essa validação. Ela é bem tranquilinha, é um relatório que a gente consegue acessar aqui, simplesmente buscando, ele já vai trazer para a gente um feedback das configurações que eu posso ter. Ó, no caso aqui, dessa do quadro, eu tenho que a conta de alienação de bens da receita de capital realizado não está preenchido, está em branco. E aqui ele já me traz até a indicação de qual seria a conta correta para fazer esse preenchimento. Então, eu poderia muito bem agora voltar nas configurações e poder fazer essa avaliação para preencher esse campo. A mesma coisa vai acontecer, deixa eu limpar aqui, com as informações que são de caráter contábil, tá? Que esse primeiro passo é das configurações do sistema em si. O caráter contábil dessas outras aqui, eu vou selecionar o mesmo período, porque aí ele vai mostrar para a gente quais são as informações ou se tem algum registro que foi incluído dentro do sistema que pode estar gerando alguma inconsistência nos meus saldos, nos meus demonstrativos. Tá? Por exemplo, aqui ó, eu tenho aqui algumas... ele apontou para a gente questão de centro de custo, questão de lançamento contábil, que são algumas informações que eu preciso estar atento, só para validar se está tudo bem. Tá? Não é porque apareceu no relatório que está errado, que precisa ajustar... Calma. Não é porque apareceu no relatório que vai dar problema na sua contabilidade, nos seus registros, etc. Tá? Ele traz aqui simplesmente como um alerta de atenção, porque querendo ou não, o sistema ele segue um determinado padrão e quando algum item desse padrão acaba variando, ele me traz aqui dentro do relatório só como um ponto de atenção, só para me olhar e falar, não, tá certo, é isso mesmo, tá ok. Tá? Um exemplo disso são as contas de, por exemplo, ativo e passivo, onde eu tenho o meu ativo permanente e o meu ativo financeiro. Então, se por alguma razão eu tive que colocar lá no meu, sei lá, no meu passivo não circulante, uma conta que é financeira, de atributo financeiro, que é uma questão um pouco mais de interpretativa, então eu consigo avaliar, ele vai me trazer isso aqui, tipo, ó, que o padrão, tipo, por padrão normal, o ativo circulante, o ativo passivo circulante, o passivo não circulante com contas ali que não são financeiras. Um exemplo, se eu crio uma conta financeira, então dentro do passivo não circulante, está errado? Não, não é bem assim. O sistema ele só vai te apontar que, olha, não é o padrão, mas se está certo, está correto, não gera impacto, beleza, pode seguir com o seu encerramento sem nenhum problema. Tá? Esses outros resultados aqui decorrentes de plano de contas, esse aqui geralmente é com a gente, tá? Quando aparecer esse aqui no seu relatório de integridade contábil, pode falar com a gente, manda um e-mail para a gente, liga que a gente resolve essa questão, tá? Que geralmente é questão de plano de contas, agrupador, então aí já é com a gente. Tranquilo? Bom, gente, então esse é o nosso relatório de avaliação de integridade, tanto contábil quanto das configurações, que é interessante que a gente faça ali pelo menos uma vez por ano, antes de encerrar o exercício, para conseguir, de fato, fazer um encerramento tranquilo, tá? Bom, voltando agora para a parte do encerramento mesmo, da funcionalidade, tá? Só relembrando, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Mandem no chat pra gente, coloca o seu nome, o conselho de qual você faz parte
e um dado de contato para a gente poder falar com você, tá? Que essas dúvidas a gente vai estar respondendo ao final, e se a sua dúvida não for respondida ao final, posteriormente a gente vai estar pedindo para um dos analistas a entrar em contato e responder, tá? Mas beleza. Entrando agora aqui nessa parte de encerramento do exercício, tá? A gente verificou ali a questão dos lançamentos, a gente viu o que tem que ser ajustado, a gente viu que o preenchimento de algumas configurações deve ser feita, tá? Para conseguir encerrar o exercício. Tá? Eu vou dar andamento aqui para a gente conseguir encerrar tranquilo. Isso aqui é uma base de testes que a gente tem disponível para poder fazer esses treinamentos. Então eu vou conseguir seguir aqui em diante com o meu encerramento. Tá? Bom, gente, lembrando, tá? Se vocês não estão seguindo a gente ainda, clica no botão aqui de se inscreve no canal, vai lá no Instagram também, tá? Todas as nossas mídias aí, então vocês podem ficar à vontade, segue a gente no Insta, segue a gente no YouTube e vamos lá, continuando aqui com o nosso encerramento. Bom, aqui, nessa segunda etapa do meu encerramento, ele vai me apontar os empenhos que ainda estão com saldo, que foi justamente o que a gente fez lá no início, quando a gente abriu a função de restos a pagar nas inscrições, que é justamente aquela figura onde eu tenho empenhos que estão com saldo disponível ainda e que eu preciso dar uma destinação para esses saldos. Seja fazer a inscrição, seja fazer a anulação. Tá? Então aqui ele vai me informar, me perguntando se eu desejo prosseguir com o encerramento, tá bom? O interessante é que isso aqui esteja zerado, tá? Não tenha nenhum empenho com saldo para você conseguir escrever sem nenhum problema. Tá? Relembrando, isso aqui é só uma base de teste que a gente utiliza para treinamento. Tá? Então a gente consegue prosseguir aqui sem nenhum problema. Mas vocês, quando estiverem fazendo aí no computador de vocês, na base de vocês, sempre se atentar para os saldos dos relatórios, tá bom? Então eu consigo vir aqui e prosseguir com o encerramento. Nessa próxima parte, ele vai me dar também aquela relação dos restos a pagar de outros exercícios que eu preciso prorrogar ou que eu pretendo cancelar, tá? Que é justamente a avaliação que a gente fez lá também aqui na aba de prorrogações automáticas. Tá? Então, se eu fiz isso tudo lá atrás, não precisaria fazer aqui de novo. Tá? Então, essa é a vantagem de começar desde o início, de seguir o passo a passo desde lá do primeiro passo, que eu ganho até tempo na hora de encerrar o exercício. Tá? Então, vou seguir aqui nos restos a pagar. Beleza. Deixa eu voltar aqui na tela de inscrições. Aqui, restos a pagar, prorrogações. Eu vou aqui só para a gente conseguir fazer um encerramento, eu vou cancelar, tá certo, cancelar esses restos a pagar de exercícios anteriores. É isso, gente, vocês que estão aí comigo, continuem comigo, tá? Já já a gente vai ter o nosso sorteio. E no final tem um presentinho para vocês, tá? Então continuem com a gente, que no final eu falo qual que é esse presentinho que a gente preparou com muito carinho para vocês, tá bom? Tá, vamos lá. Dentro aqui do meu menu de encerramento de exercício, onde eu estava, eu vou prosseguir com o encerramento, ele vai continuar, beleza, desejo continuar, seria a avaliação dos empenhos. Aqui ele já passou direto dos restos a pagar com saldo, por quê? Porque eu cancelei tudo que tinha lá. Então eu cancelei todas as minhas prorrogações, não tenho mais nada para prorrogar, beleza, próximo passo. Ele vai me pedir para fazer a consulta dos meus direitos contratuais e obrigações contratuais, tá? Geralmente isso aqui está demonstrado lá no grupo 7 e 8 da contabilidade, que inclusive é onde são feitos lançamentos que têm origem no compras e contratos, que é o nosso outro módulo, que ele é integrado com o Syscont, a gente consegue fazer essa integração desse sistema com o Syscont, para quê? Para que os nossos contratos que são cadastrados nesse módulo de contratações, que nesse módulo, basicamente ele vai ter todo o processo de contratação, que é desde um processo de compra, geração de ordem de compra, listar fornecedores, fazer todo o trâmite de contratação. A gente vai ter também a figura dos contratos, e esses contratos, uma vez que eles são cadastrados lá no Compras e Contratos, eu consigo trazer para o Syscont um lançamento automático para registrar a obrigação contratual decorrente desses contratos. Então é mais uma integração que o sistema tem com os outros módulos da Implanta, e a gente vai conseguir trazer isso para cá, para o Syscont. Então lá do Syscont eu consigo aqui, por exemplo, gerar um balancete, um demonstrativo aqui contábil que me tem essas informações do grupo 7 e 8. Tá? Então é importante que eu faça essa conferência, é importante que eu verifique os meus saldos, e se tiver integração dos sistemas,
belezinhas, o que você vai conseguir visualizar dentro da conta, do razão ou do balancete, vão ser as informações que são oriundas do outro sistema. Tá? Então, bacana. Feita a validação aqui dos meus dados potenciais, dessa questão de grupo 7 e 8, que pode ser oriundo lá do compras e contratos, ou até de registro manual, tá? O Syscont ele consegue fazer esse trabalho de você cadastrar, por exemplo, um empenho que esteja vinculado a uma obrigação contratual e ele fazer esse controle a partir das liquidações da execução desse contrato, que vai também para esse grupo 7 e 8. Tá? Mas beleza, vamos supor que fizemos a validação, tudo ok com esses saldos, podemos prosseguir com o encerramento agora para, de fato, encerrar o exercício que está em aberto. Nessa telinha aqui, ele já vai me alertar, tá, que o encerramento ele é um pouquinho moroso e ele vai gerar aqui um tempinho de espera para você conseguir fazer essa inscrição, tá? Esse encerramento. Aqui eu vou informar a data do lançamento, que são os lançamentos de encerramento de exercício. Vou informar qual que é a minha conta de resultado, tá? O histórico eu posso colocar aqui, ó. Opa. Isso, encerramento do exercício. Vai estar me questionando se eu desejo fazer a transferência dos saldos das contas que vão ser finalizadas. Então, ele me pede aqui a conta de resultado de exercícios anteriores. Ó, tenho aqui superávit e déficit de exercício anterior. E a de ajuste, da conta de ajuste de exercícios anteriores, para me mover os meus saldos. Perfeito, feito isso, eu posso agora, de fato, encerrar o meu exercício, tá? Algo que é importante salientar, aqui ainda dentro dessa parte de finalização, é que tem um relatório bastante interessante que a gente consegue se utilizar para fazer a consulta de saldos, para garantir que os saldos não estão trocados, por assim dizer. Que pode acontecer, já foi feito o lançamento em determinada conta que não tinha saldo, o saldo daquela conta bancária, por exemplo, ficou credor. Então é algo que eu tenho aqui dentro dos meus relatórios, ó, composição de saldos virados. É um relatório novo que a gente trouxe para dentro do sistema, que auxilia justamente nessa figura do encerramento do exercício. Deixa eu abrir ele aqui. Opa. Contabilidade, consolidados, saldos virados. Tá abrindo? Calma aí, gente. Abriu. Período anual, tá? Como a gente está fazendo a validação anual desse registro. E aqui ele vai trazer pra gente, deixa eu ver se eu consigo abrir em tela cheia. Consigo. Aqui como é que estão os saldos das minhas contas, que, por exemplo, aqui a minha conta tem uma conta bancária, que ela está com saldo credor. Então o sistema ele já identifica que é uma conta bancária, uma conta de ativo que deve estar com saldo devedor, e ele já me traz aqui informando que, olha, essa conta bancária em específico está com saldo credor. Então aconteceu alguma coisa aqui ao longo do exercício que deixou o saldo dessa minha conta credora. Então, é importante que eu faça a validação desse saldo. Esse relatório ele é muito bacana porque ele ajuda nisso. Porque ele vai te mostrar as contas que começaram com um saldo, que estão, por exemplo, no ativo, que deveriam ter um saldo credor e passaram a ter um saldo devedor. Por exemplo, ao contrário, que tinham um saldo devedor e passaram a ter um saldo credor em algum momento e que não deveria estar assim, ou é um ponto de atenção. Tá? Mas, basicamente, é mais um dos relatórios para apoio ao encerramento do exercício. Então, calma, eu saí da tela. Calma aí, deixa eu voltar aqui, rapidinho. Dados potenciais. Prosseguir com o encerramento. Isso. Histórico, encerramento. Contas preenchidas. E agora é só, de fato, fazer o encerramento do exercício. Tá? É importante saber também, salientar, que o encerramento do exercício ele não termina quando a gente clica no botão de encerrar. Porque a gente vai ver que a gente vai encerrar bonitinho, show de bola, vai estar lá exercício de 22 encerrado. Só que é importante que a gente consiga, dentro do exercício de 22 ainda, partindo para o exercício de 23, fazer algumas validações, como eu mencionei no início, para garantir que o exercício de 23 agora iria iniciar da melhor forma possível. Que eu não tenho contas ali que não deveriam estar cadastradas, que eu não tenho centro de custos que passaram de um exercício para o outro, mas que não deveriam estar cadastrados lá para esse próximo exercício. Então é importante que eu faça sempre essa avaliação pós-encerramento,
para garantir que o próximo encerramento ele vai conseguir acontecer da melhor forma possível, que o exercício seguinte vai acontecer sem nenhum conflito. Tá? Deixa eu tentar de novo. Tá, ele me deu um erro aqui no encerramento que tem uma conta que ela está finalizada em 22. Não tem problema, tá? Isso aqui a gente consegue ajustar e só fazer a transferência dos saldos que está tudo certo. Tá? Não vou fazer aqui porque vai levar um certo tempo, tá? Mas basicamente a nossa rotina de encerramento de exercício, ela gira em torno disso, tá? Ela é simples, assim, simples entre aspas. Ela requer atenção, mas ela pode não ser traumática, porque muitas vezes está em cima do prazo, acaba perdendo o prazo e fica difícil de controlar, mas se a gente seguir esse passo a passo, seguir esse fluxo que a gente tem dentro do sistema, a gente consegue fazer de uma forma mais tranquila, sem muito ali pressão, sem muito sobrecarga. Só mais uma consideraçãozinha antes da gente encerrar essa parte de treinamento sistêmico do encerramento do exercício. Tá? Eu queria falar um pouquinho sobre a rotina de anulação de encerramento de exercício. Porque além dessa necessidade de encerrar o exercício, às vezes vai ser preciso fazer anulação desse exercício também. Tá? Para fazer essa anulação, é claro, a gente precisa estar com o exercício encerrado, mas aqui eu vou passar para acessar o menu para a gente conseguir visualizar um exercício que já está encerrado, que seria o anterior no caso. Tá? Ele vai pedir para mim trocar. Eu vou demonstrar aqui no exercício de 21, que ele já está encerrado, já consigo mostrar como é que funciona essa rotina de anulação, só para caso vocês precisem, tá? Então, por exemplo, foi feita a inscrição, inscrevi tudo, estava tudo certinho, fui lá, encerrei o meu exercício. Mas no final, poxa, faltou meu balanço financeiro, meu balanço financeiro ficou com a diferença, eu vou ter que ajustar lá no ano que encerrou. O que eu faço? Para isso, eu venho aqui nessa aba de anular encerramento, tá? Aqui, contabilidade, anulação de encerramento do exercício. É importante estar logado no ano em que aconteceu o encerramento, para a gente conseguir reabrir, tá? Então tem que estar encerrado o exercício. Eu vou anular esse encerramento, tá? E o que acontece? Para garantir que essa anulação não seja feita de uma forma equivocada, ou não seja feita ali por acidente, ou aconteceu alguma coisa e o exercício foi reaberto, até porque reabertura de exercício é algo sério, porque uma vez que a gente encerra tudo, a gente presta conta de relatórios, a gente publiciza demonstrações, no questão de portal transparência, tá? A gente consegue, inclusive, dentro do Siscont, a gente consegue também fazer levar esses demonstrativos para a transparência. Então, o que é muito bacana é que dentro dos demonstrativos eu consigo, por exemplo, exportar todos os meus demonstrativos contábeis, de receita, de despesa, de empenho, de execução orçamentária para o meu portal transparência. Então, o bacana é que eu consigo levar tudo isso para o portal e dentro do portal fazer toda a publicização dessas minhas informações. Tá? Então, eu consigo, sem emitir nada, sem gastar uma folha de papel, demonstrar todos os meus relatórios contábeis. Tá? Que inclusive é algo bem bacana, tá? Os sistemas, eles têm todo um apoio para você conseguir gerar os seus relatórios demonstrativos sem fazer nenhuma impressão. Tá? A gente tem a assinatura eletrônica do sistema justamente para isso, para não precisar que alguém assine manualmente. A gente tem a assinatura com certificado digital também, para garantir que a gente não prejudique o meio ambiente de certa forma. Tá? Vamos economizar as árvores, vamos cuidar das nossas amiguinhas. Voltando aqui para a anulação do encerramento, como eu estava mencionando. Quando eu faço a anulação do encerramento, quando eu preciso anular o encerramento que foi feito, ele vai pedir para a gente incluir uma senha. Essa senha é fornecida por nós da Implanta quando vocês fazem contato com o suporte, tá? Que é justamente para a gente poder conversar, entender o que levou a essa decisão de anular o encerramento do exercício que foi encerrado, para garantir que tudo vai ser feito certinho, que não vai ter nenhum problema posterior. Tá? Então, com essa senha que vocês, quando entram em contato com a gente disponibiliza, depois de ter todo o contexto, de acompanhar, de entender toda a situação, a gente acompanha vocês nessa anulação de encerramento para garantir que tudo aconteça da melhor forma possível, sem nenhum problema. Se for necessidade de fazer algum ajuste, algo do tipo, a gente pode fazer uma conexão remota, acompanhar vocês, para garantir que não vai ter nenhum problema. E isso, a gente vai fazer toda essa parte de acompanhamento, tá bom? Mas lembrando que é com a gente essa senha para anulação. Bom, quanto à rotina de encerramento do exercício, pessoal, é basicamente isso, tá? Fiz ali a conferência dos meus saldos, determinei os meus empenhos, o que vai ser escrito, o que não vai ser inscrito, fiz a validação dos meus demonstrativos para garantir que os saldos estão todos ok. Então, não tem mais
eu posso partir para o meu encerramento, que é de fato encerrar as minhas contas, fechar os meus relatórios, assinar tudo, prestar contas, criar o relatório de gestão integrado, que é o relatório de gestão TCU, que é o relato integrado, né, que a gente consegue por meio Inclusive, aqui a gente tem o sistema de... Cadê ele? Cadê? Gestão TCU, que a gente consegue auxiliar na criação do relato integrado. Então, com o preenchimento do gestão TCU, com informações que a gente exporta do Sysconte para lá, a gente consegue fazer a criação desse relatório, acompanhar, auxiliar na criação desse relatório, para ficar mais tranquilo para vocês poderem criar esse relato integrado. Tá? Mas beleza. A rotina de encerramento do exercício é basicamente isso. Tá? É bem simples, bem tranquila. Se feito de acordo com o passo a passo, tá? Tanto que a gente conversou aqui, dessa live, que ela vai ficar salva para vocês poderem reassistir em outro momento, quanto está no e-book que a gente está disponibilizando para vocês, tá? Vocês vão ter esse passo a passo, vão ter no e-book bem detalhadinho ali o que é cada funcionalidade, cada telinha, para vocês conseguirem fazer encerramento da melhor forma possível. Tranquilo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, gratidão, valeu e até a próxima!